Dr. Antônio Spreusser, clínico geral e médico de família, apresenta agora... E aí, doutor? Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao E aí, doutor? Vamos nos divertir e aprender muito hoje. É agora que você pergunta sem medo. Quem tem dúvidas para tirar comigo agora? Vamos ver? Qual o seu nome? Boa tarde, Silvia. Silvia. Obrigado, Silvia. Doutor, às vezes quando eu me depilo pernas e virilhas, a tendência é os pelos encravarem. Eu gostaria de saber o que fazer para me livrar deles. Encravar é uma coisa muito ruim, né, Silvia? Obrigado, pode sentar. Às vezes, quando você vai se depilar, isso pode acontecer. O que acontece? Quando você passa a cera e puxa, realmente as glândulas sebáceas, elas podem cair um pouquinho de cera dentro, entope o bulbo capilar. E lá, com esse bulbo capilar entupido, isso inflama e dá uma coisa chamada foliculite. E a forma mais definitiva para se tratar é com terapia a laser, que ainda é uma coisa muito discutida, mas é muito boa, que você pode usar também. Ok? Quem tem mais alguma pergunta aqui? Vou aproveitar que eu estou aqui. Boa tarde. Qual o seu nome? É Ana Maria. Dona Ana Maria, obrigado. Qual a sua pergunta? Então é o seguinte, eu fumei 44 anos. E tem 4 anos que eu não fumo mais. Quanto tempo vai demorar para limpar o meu organismo? Boa pergunta. Primeiro, parabéns que a senhora conseguiu parar de fumar. Esse vício é difícil. Parabéns. Normalmente, nós sabemos que de 5 a 8 anos, o seu corpo, o fígado, os pulmões, a pele, o coração, eles começam a se desintoxicar para sempre. Eu diria que a senhora tem 4 anos? Vamos aguardar mais 4 anos ainda para a senhora ficar 100%. Parabéns. Obrigado. Alguém mais tem perguntas? Agora eu vou aqui para baixo. Boa tarde. Como vai a senhora? Qual o seu nome? Odila. Dona Odila, qual a sua pergunta? Queria saber por que quando nós estamos expostos no frio, os nossos narizes começam a escorrer. Pois é, normalmente o nariz tem a função de filtrar o ar, aquecer o ar e umidificar o ar. No inverno, as glândulas que ficam embaixo da pele do nariz têm que trabalhar muito mais para esquentar o ar que entra. Então, o sangue aumenta muito o fluxo nessa região. Isso faz com que o muco que é produzido aumente mais. Por isso que o muco começa a sair para fora. Entendeu? Muito obrigado pelas perguntas. Se quiser fazer a sua pergunta, acesse r7.com/doutor. Obrigado. O corpo humano é cheio de mistérios. O cérebro é um dos órgãos mais complexos e é constantemente afetado por distúrbios ainda sem causa comprovada pela ciência. A síndrome do pânico é um deles. Nesse momento, aproximadamente 4% das pessoas estão sofrendo com a doença. 70% dos casos diagnosticados têm origem genética. Apenas 30% têm influência externa, como estresse, uso de emagrecedores ou drogas. Em geral, a primeira crise acontece entre os 15 e os 30 anos de idade, e as mulheres são as mais atingidas. O mal-estar físico e mental é tão forte que, no momento do surto, as pessoas precisam sair correndo de onde estão. A síndrome não tem cura, e as crises de pânico podem durar meses ou até anos. Ter medo, principalmente em situações de perigo, é perfeitamente normal. Por isso, é muito importante conhecer os sintomas antes de se autodiagnosticar portador de síndrome do pânico. Quem também está aqui para falar sobre o assunto é o psicólogo Tiago Sampaio. Boa tarde, Tiago. Como vai? Tudo bem? Obrigado pela tua presença aqui no programa hoje. Obrigado. Qual a diferença de ansiedade e de pânico? Boa pergunta. Ansiedade, medo e pânico são respostas emocionais normais, como você bem colocou, e que são distintas. São distintas porque nós sentimos essas emoções em situações distintas, elas estão relacionadas a áreas cerebrais distintas também. Diferentes. Hoje se sabe, exatamente.
Então, até um tempo atrás, pensava-se que o pânico seria um medo muito intenso. Hoje a gente sabe, inclusive, que drogas que funcionam para diminuir o medo não diminuem o pânico e vice-versa, principalmente vice-versa. Então, o que a gente precisa é identificar quais são os desencadeantes desses ataques de pânico, que são respostas emocionais em situações de perigo iminente. Muito próximo. Né? Situações em que eu não tenho como escapar. Também é comum encontrar pacientes que ignoraram os primeiros sintomas, como aconteceu com o professor Fábio, de 35 anos, que aos 17 teve a primeira crise e não procurou um médico. Vamos ver? Meu nome é Fábio, eu tenho 35 anos, sou professor e tive síndrome do pânico. Por volta dos 17 anos eu tive uma crise. Essa crise eu tratei, na verdade eu tinha muito choro repentino, mas ela passou. Depois, alguns anos mais tarde, 4 anos mais tarde, eu tive uma crise forte, que foi a primeira vez que eu procurei o auxílio de um profissional da área. Era uma psiquiatra que fazia simultaneamente o trabalho de psicólogo. Essa crise foi no ano de 97. Tudo me tirava, assim. Eu era uma pessoa que, na verdade, eu não era eu mesmo, né? Tudo me fazia sentir mal. Eu ficava deitado aproximadamente 23 horas por dia. Levantava para tomar um banho, almoçar e, nesse período, a única coisa que eu comia era sopa, que era a única coisa que me descia. Um período muito complicado, eu tinha medo de tudo, na verdade. E nesse período eu não suportava ouvir absolutamente nada. O que eu queria era ou ficar na minha cama, ou ficar aqui no sofá, mas quieto, muito reservado, porque tudo me incomodava. Hoje eu não me sinto preparado para viajar. Hoje eu não me sinto preparado para sair da minha rotina, não. Me sinto com muito medo, assim. Se eu ganhasse uma viagem hoje, eu iria agradecer muito a viagem, mas eu não iria não, porque dá medo ainda. O que eu passei é muito ruim, assim, pelo que eu passei, talvez alguns já tenham passado, outros não tenham passado, mas tenham convivido com pessoas que passou. É muito ruim, é uma sensação muito complicada e eu não consigo, se uma pessoa conversando e teve depressão, a pessoa fala assim, eu tive depressão, eu tive síndrome do pânico e não pensei em me matar, eu acho que é mentira. Eu não acredito que o cara não pense em acabar com a vida. Eu pensei, mas não tive coragem. Ficar curado eu não sei, ficar bom por um tempo eu vou ficar. O Fábio está aqui conosco. Fábio, seja bem-vindo. Como vai? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela tua presença aqui, hein? E a gente sabe que uma das crises que você teve foi o ano passado, inclusive no teu aniversário. No dia do meu aniversário. No dia do seu aniversário. Os sintomas foram parecidos em todas essas crises ou não? Não. Eu tive 4 grandes crises. Então, as 2 últimas foram as piores, porque as 2 primeiras não fizeram com que eu parasse a minha vida. Em 2007, foi uma coisa repentina também. Na época, eu praticava corrida de rua, eu tinha uma corrida no domingo e no sábado eu não me senti bem. E aí, na semana, eu procurei o psicólogo e o psiquiatra. Entendi. E aí foi um tratamento aí que me tirou da vida comum de junho até dezembro. Uau! E essa última também do ano passado? E essa também foi no final de novembro, da mesma história. Eu estava bem. E de repente? E de repente me deu a crise, eu me senti mal. E aí são fobias, medo. Sempre tem algum motivo para desencadear a síndrome do pânico ou não? Então, existem gatilhos que são considerados normais. Por exemplo, a situação de asfixia. Asfixia. É uma situação de perigo real, próximo e que deixaria qualquer um de nós aqui desesperado. E as áreas cerebrais que desencadeiam a crise de pânico seriam acionadas. Entendi. E nós entraríamos em pânico. Por exemplo, a ideia de que eu estou
tendo um infarto, a ideia é que eu estou sendo asfixiado, ou que estou perdendo ar, ou que estou ficando louco, pode gerar uma crise de pânico. Ter medo, principalmente em situações de perigo, é perfeitamente normal. Você está sob tratamento hoje em dia? Estou sob tratamento psicológico e psiquiátrico, tomando remédios. Você faz terapia, então? Faço terapia. Uma vez por semana? Uma vez por semana. E o médico, eu tenho consultas, porém, se me der uma crise, eu tenho como ligar e ser atendido. Eu devo muito estar aqui hoje à minha mãe, sua mãe, ao meu pai e à minha esposa. Então, essa crise forte de 2007, eu estava noivo, com a casa praticamente montada, né, e disposto a casar com uma pessoa que eu amo muito. E eles sempre tiveram ao meu lado. Ao seu lado. Toda vez que a pessoa tem crise e síndrome do pânico, ela tem que tomar medicação ou não? Olha, a gente tem 2 tratamentos que são, vamos dizer assim, comprovadamente eficazes para tratar o transtorno do pânico, que é o remédio e a psicoterapia. Quer dizer, são 2 pilares, são medicação 2 pilares. E a psicoterapia. Exatamente. Em geral, a gente associa as duas coisas. As duas coisas. Né? Os principais sintomas da crise de pânico e ansiedade são tontura, taquicardia, sudorese, náusea, formigamento, tremores, falta de ar, medo de enlouquecer e morrer. O psiquiatra, Dr. Márcio Bernick, vai falar um pouco mais sobre essa síndrome. A crise de pânico, como ela é muito marcada por essa quantidade muito grande de sintomatologia física, muitas vezes antes de chegar um profissional de saúde mental, um médico psiquiatra, a pessoa tem uma romaria de pronto-socorros e clínicos gerais na tentativa de tentar explicar sintomas específicos, como a taquicardia, a tontura e a falta de ar. É importante saber que o pânico é uma patologia de pessoas jovens. Então, é muito comum tentar ver o pânico como sendo apenas um conflito, algum problema emocional associado à adolescência, e na verdade não é. É algo que, se não for abordado e tratado, não vai se resolver com o tempo. Fábio, durante todos esses anos, a sua esposa foi fundamental na sua vida, como você acabou de falar. Sim. Como a gente está em rede nacional, eu gostaria que você desse algum recado para ela agora. Como é o nome dela? Augusta. Fala com a Augusta que ela deve estar ouvindo a gente. Obrigado por tudo. Você é fundamental na minha vida. E muito obrigado. Se existe algumas pessoas especiais no mundo, pode ter certeza que você é uma delas. E você sabe também o quanto você pode contar comigo a qualquer hora. Eu não consigo, na minha cabeça, dissociar. Augusta veio aqui para dar um abraço no marido dela. E Augusta... Augusta veio dar um abraço no Fábio. Como vai, Augusta? Prazer em te conhecer. Fica aqui do meu lado. Como você participou ativamente na cura do teu marido e participa no dia a dia dele, como ele já deu o recado, eu gostaria que agora você falasse a todos e que desse uma mensagem para o teu marido também. O que eu gostaria de falar para ele é que eu amo muito. E o juramento que eu fiz em outubro de 2007, eu vou cumprir. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Muito bem. Muito bem, queria que você desse mais um abraço aqui nele. Antes da gente terminar esse quadro, eu queria perguntar para o Dr. Tiago qual a importância do suporte e ajuda familiar nos casos de pânico. Então, até vocês conversando, muito bonito isso, parabéns pelo amor de vocês aí, que dá para perceber. E o apoio do familiar é sempre muito importante, porque eu estava conversando até com o Fábio antes da gente entrar, a hora que os sintomas aparecem, a pessoa não sabe o que ela tem, é muito desesperador. A experiência subjetiva é muito ruim e os familiares também não conseguem entender o que acontece. Então, saber ter programas que apresentem isso, eu gostaria até de divulgar aqui a Associação dos Portadores de Transtornos de Ansiedade,
Claro. que é uma instituição, uma ONG que ajuda informando as pessoas sobre todos os transtornos de ansiedade, incluindo o transtorno do pânico, para que os familiares também participem e possam tentar entender o que aquela pessoa está passando. É muito difícil você se colocar no lugar do sofrimento das pessoas. E quando o familiar consegue fazer isso, é que ele consegue, de fato, ajudar. Indo nessa ideia do Dr. Tiago, eu gostaria que você, Augusta, falasse para todos nós agora, inclusive os que estão em casa, qual o teu papel, ou qual o papel da mulher ou da família para ajudar quem passa por essa doença. Olha, é muito importante, porque é muito triste ver a pessoa que você ama te pedir ajuda e você não ter como ajudar, só ter o seu apoio, o seu carinho, a sua compreensão. E assim, Essa foi a sua forma de ajuda? Foi. Tudo bem. E só um detalhezinho, a família é fundamental. Quem está vendo esse programa agora, está noivo, ou está pensando em uma separação, pensa bem. Pensa o que você vai prometer ou o que você prometeu. Na hora de ter um filho, pensa bem o que você quer para ele. Porque ele vai precisar de você a vida inteira. E você vai ser o pilar da vida dele. E graças ao bom Deus, eu tive esse pilar. Agora, tem pessoas que não têm, e aí eu não consigo imaginar como seria. Parabéns a vocês, parabéns, Fábio, por toda essa luta, força e disciplina que vocês tiveram. A síndrome do pânico é uma doença que não tem cura, por isso o apoio dos parentes é tão importante. Fábio, fico feliz em ver que você pôde contar com a ajuda da sua família, da sua esposa, para sair desse teu problema e está ajudando aqui no nosso E aí, Doutor, a superar esses fatos importantes. Parabéns, muito obrigado pela tua ajuda. Obrigado, Augusta. Obrigado, Tiago, pela tua ajuda. Muito obrigado a todos. 80% da população vai sofrer de dores nas costas em algum momento da vida. A porcentagem é altíssima e serve de alerta. E é por isso que agora a gente vai estudar o porquê da dor nas costas. Para isso, eu vou precisar de um assistente do dia. E o assistente do dia, que eu vou chamar, é você. Boa tarde. Qual é o seu nome? Guilherme. Guilherme. Como vai, Guilherme? Tudo bom? Obrigado, viu? Obrigado pela tua participação. Mas como todo mundo sabe, nesse meu quadro eu preciso que o meu assistente do dia coloque esse jaleco, porque nós vamos mexer em partes do corpo humano. Você sabe o que é isso aqui? Uma coluna. Acertou. Agora, você tem ideia como é o nome desta coluna que tem aqui, ó, aqui em cima? Não. Essa é a coluna cervical. Logo abaixo tem a coluna torácica. Aqui embaixo, essas 5 são as lombares. E, finalmente, a sacrococcígea. O que a gente sabe, Guilherme, e todos que estão vendo o programa, 20% dos problemas na coluna são aqui na coluna lombar. Você já ouviu falar em hérnia de disco? Já. Põe o dedo aqui para você sentir uma coisa. Isso aqui é um disco, ó. Põe o dedo. Está sentindo que ele é meio gelatinoso? E ele é assim mesmo. O disco separa uma vértebra da outra. E às vezes esse disco sai do lugar e comprime essa coisinha amarela que vocês estão vendo, que são os nervos. Então isso pode ser uma hérnia de disco e uma compressão que dá muita dor nas costas. Como eu estava explicando, normalmente a coluna cervical, que fica essa de cima que a gente tem, ela pode ter problemas também. A coluna torácica é uma das que mais sofrem em atletas que podem jogar tênis, jogar bola, corrida por causa do impacto. A coluna lombar é aquela que sofre muito para quem carrega peso de maneira errada e que a gente vai ver já já como que não deve se fazer. E, finalmente, a coluna sacrococcígea é a que mais sofre em quedas, quando a pessoa escorrega, cai e bate essa região. 5 fatores são os grandes responsáveis pelas dores nas costas. Primeiro, má postura. Bem, para me ajudar a explicar esse enigma, eu convidei a doutora Raquel Casarotto, fisioterapeuta da USP. Seja bem-vinda, Raquel. Como vai? Doutora Raquel, mostra pra gente como é que a postura de uma pessoa, postura errada, pode dar dor.
Quando você está, por exemplo, com o corpo fletido, né, nessa posição de inclinação do corpo para frente, você faz a compressão desses discos, né? Então, essa é uma posição, por exemplo, que causa problemas na coluna, inclinação do corpo para frente. Guilherme, senta aqui um pouquinho. E a doutora Raquel vai mostrar, senta um pouquinho aqui. Qual é o erro mais frequente na postura de uma pessoa que sentou como ele agora? O erro mais frequente é sentar inclinado para frente. Esse é o pior erro que tem para a coluna. Tipo, né? ficar inclinado. Assim. Não, inclinar um pouquinho para assim. frente. Normalmente, por exemplo, quando a gente está trabalhando, ninguém trabalha assim retinho, né? Com a coluna para cá. Por quê? A tendência é? Em geral, primeiro que tem o peso da gravidade, né? Ele já puxa a tua cabeça, o teu corpo para baixo. Segundo que a musculatura também pode não tá com uma força para te manter na posição correta, né? Então, tem esses dois fatores que podem contribuir para isso. E como que ele sentaria corretamente agora? Vai inclinar um pouquinho o corpo para trás, ficar relaxado, né? E com os braços mais relaxados também. As pessoas acham que sentar do jeito certo é sentar assim, ó, em 90 graus. Esse jeito também dá dor nas costas, porque ele mantém a musculatura muito tensa. Ele tem que ficar encostado e relaxar a musculatura. Esse é o jeito certo de sentar, encostado e relaxado. E não precisa ficar sentado em 90 graus como ele estava. Ele pode inclinar um pouquinho para trás, até porque, olha, ele mesmo vai falar. Fica esticado em 90 graus e encosta. Essa posição é muito mais confortável. E as pernas? Essa posição certa? As pernas, por exemplo, essa é uma coisa que a gente indica que não faça, porque quando a gente olha a postura, a gente não fica só olhando as costas, a gente olha o corpo inteiro. Então, por exemplo, nessa posição, aumenta a compressão no joelho, dificulta o retorno do sangue. Então, ele tem que ficar com a perna um pouquinho mais para frente, não tanto assim, ó, nessa posição. Raquel, e se ele, por exemplo, faz como a maioria dos jovens da idade dele, né? Que coloca o cotovelo aqui, fica de lado, muito tempo nessa posição. Isso aqui vai... Isso com certeza vai causar dor. Um exemplo clássico disso, essa posição até um pouco mais complicada, mas vamos pegar um exemplo que a gente tem no cotidiano, que é dormir no braço do sofá, né? Todo mundo gosta de dar aquela cochiladinha no braço do sofá. Em geral, ele é mais alto do que essa altura, né, que tem entre o ombro e a cabeça. Ele é maior e aí ele traciona a sua cabeça para cá. Então, as pessoas ficam com essa musculatura tracionada, outras partes com compressão, e aí no dia seguinte, meu pescoço está doendo. Raquel, vem aqui um pouquinho aqui agora. Guilherme, obrigado. Vem aqui comigo do meu lado. Bom, agora eu queria saber o seguinte. Eu vou fazer um teste com o nosso voluntário do dia, que é o Guilherme. Guilherme, como que você levantaria uma caixa dessa de livros? Pega aqui, deixa eu ver, como é que você faz? Levanta. Para aí. Conta, Raquel, o que ele está fazendo de errado aqui? Aliás, ele está fazendo errado? Eu não sei. Ele está fazendo totalmente errado. Por quê? Quando ele levanta o peso dessa forma, quem está fazendo uma força gigante para levantar o corpo e o peso são os músculos dessa região. Da coluna lombar. Esses músculos, eles não são preparados do ponto de vista estrutural para fazer esse levantamento. Quem é preparado para fazer isso são os músculos do braço e da perna. Vamos fazer o levantamento nessa posição, abrindo um pouquinho as pernas e dobrando o joelho e tentando manter a coluna o mais ereta possível e levantando. Desse jeito? Isso, né? Abre um pouquinho a perna, isso, para aumentar a base de apoio e tenta fazer o levantamento usando a força do braço e da perna. É melhor assim, Guilherme? Você melhor, mais um pouco mais difícil. É mais difícil. Mas tem mais apoio, né, doutora Raquel? Protege mais a coluna. Né? Então, isso que o Guilherme falou é importante, por quê? Porque no dia a dia a gente quer fazer as coisas de um jeito mais fácil. E faz errado. Só que esse jeito mais fácil, ele tem um custo a longo prazo, que é machucar o seu corpo. Então, a gente pede para fazer isso. Se eu tiver que pegar uma caneta que caiu no chão, eu vou pegar nessa mesma posição. E para ele colocar no chão de volta agora, a mesma coisa? A mesma posição. Ele vai abrir as pernas. O ideal até é que ele contraia um pouco a musculatura abdominal para ajudar a vértebra a ficar mais estabilizada. A vértebra não mexe tanto e ele deposita. Pode colocar. Né? Muito bem. O sedentarismo é outro vilão que, acompanhado do excesso de peso, pode causar sérios riscos à coluna. Por que esse sedentarismo pode fazer isso, doutora Raquel?
Em geral, porque a musculatura vai ficando mais enfraquecida, né? Então, por exemplo, para manter uma boa postura, principalmente na região lombar, a musculatura abdominal tem que estar mais fortalecida. Mas e a obesidade? Por exemplo, o sedentário geralmente é obeso, né? O obeso tem mais problema na coluna? Não dá para dizer, não tem uma estatística que diga esse tipo de coisa. Se as pessoas obesas, teoricamente, elas teriam mais fatores que predisporiam a ter mais problemas na coluna, porque você tem mais carga, você tem uma musculatura que não te protege. Porque eu lembro da grávida, né? A grávida tem o bebê e ela tem que ficar numa posição forçando a coluna. A flacidez abdominal também reflete na coluna. O abdômen tem uma função muito importante. Qual é ela? Ele tem essa função de estabilizar a vértebra nos movimentos que a gente faz. Posso dar um exemplinho? Claro. Que ele mesmo vai falar. O Guilherme vai levantar e sentar da cadeira. Vou mostrar um jeito que todo mundo pode fazer em casa isso também. Você fica em pé um pouquinho aqui na frente. Você vai levantar e sentar normalmente. Como que você faz, Guilherme? E tenta sentir essa parte da tua coluna lombar. Senta e levanta normalmente. Pode levantar. Agora você vai sentar contraindo o abdômen, né? Empurra aqui o umbigo para dentro da barriga e senta. Agora, para levantar, você faz o mesmo movimento. Contrai o abdômen e levanta. Ok. E como você sentiu? O que você sentiu? Parece que fica um pouco... Sofre menos pressão, fica um pouco mais leve na hora de sentar. Então, essa sensação de que está um pouco mais leve já é uma sensação de que você não está sobrecarregando tanto as estruturas. Então, por exemplo, essa é uma dica super simples. Levantou, sentou da cama, do carro, do banheiro, de qualquer lugar que você vai fazer esse tipo de movimento, contrai a barriga, senta, contrai e levanta. O excesso de exercícios ou fazer exercícios de maneira errada também podem prejudicar a sua coluna. Por quê? A academia manda muitos pacientes para fisioterapia. Eu sei. Né? E ela manda muitos pacientes por quê? Porque algumas posições, você tem algumas forças sobre a coluna que são forças lesivas. Um exemplo, por exemplo, de movimento que ele faz, que é lesivo, é rodar o tronco com peso. Então, levantar peso nessa posição, ele faz uma força no disco que machuca o disco intervertebral, né? Esse que a gente viu aqui. Quer dizer, ela roda com peso e olha os discos como ficam comprimidos ali, olha. Então você tem, eu sempre explico para os pacientes que além de espremer, você torce o disco, né? Então você faz uma força que espreme e uma força que torce. Olha o disco como sai. E essa força, ela, dependendo do tanto de peso que você carrega, ela pode machucar e provocar ruptura do disco intervertebral e aí ter as famosas hernias de disco. Outra causa da dor nas costas é o estresse do dia a dia. Por que o estresse pode dar problema na coluna? Em geral, quando a gente fica mais estressado, a nossa musculatura fica mais tensa, né? Então, aqui atrás, né, a coluna, nós temos a musculatura, né, em volta das vértebras. Que é a musculatura paravertebral, né? Essa musculatura ficando mais tensionada, ela aproxima os corpos vertebrais e ela aumenta a pressão tanto no disco, nas raízes, e aí você pode sentir dor. Raquel, exercícios que podem amenizar as dores nas costas, quais seriam os mais importantes? Eu trabalho com uma linha que tento fazer um pouco de alongamento, né? Então tirar a pressão dentro desses discos e fazer um pouco de fortalecimento dessa musculatura para deixar a coluna vertebral mais fixa, né? Fazer um pouquinho de estabilização, que a gente chama na coluna lombar. Hoje você aprendeu quais são as 5 causas das dores nas costas e alguns exercícios para amenizá-las. Mude de hábitos e viva sem dores. Muito obrigado, Raquel, pela sua participação. Guilherme, muito obrigado pela sua participação e fiquem atentos à dor na coluna. Se quiser saber mais, acesse r7.com/doutor. A gente se vê amanhã aqui no E aí, doutor? Até lá!